Olá pessoal, bom dia. Vamos dar aqui início a mais uma semana de aula, encerrando os nossos conteúdos sobre a Segunda Guerra Mundial. O tema da nossa aula de hoje é o Holocausto. Quem fala com vocês é o professor Romulo, professor de História. Espero que todos estejam bem. E na aula de hoje, como eu já falei, a gente vai encerrar nossos conteúdos de Segunda Guerra Mundial, tratando de um assunto que já foi abordado antes em outros momentos, e hoje a gente vai dar aquela pincelada final, somente apresentar alguns detalhes para melhor compreender o que foi o Holocausto, tá bom? Então, como a gente já trabalhou isso durante estudos da Segunda Guerra Mundial, na aula de hoje a gente vai apresentar apenas alguns pontos, então vai ser uma aula mais rápida do que o normal, para encerrar de vez o conteúdo e para refrescar nossa memória e também para a gente compreender de forma mais clara o que foi o Holocausto. Então, o tema da nossa aula, como a gente falou, é o Holocausto. Na imagem a gente vê algumas crianças que eram mantidas prisioneiras nos campos de concentração nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Então, primeiro, o Holocausto que foi. Na imagem aí do lado a gente tem o Adolf Hitler, que era o grande líder nazista, idealizador do movimento nazista, idealizador do antissemitismo, que era esse medo, esse ódio, esse preconceito contra judeus, negros, homossexuais, ciganos, deficientes físicos, pessoas de outras nacionalidades, pessoas que não se encaixavam naquele chamado padrão alemão que o Hitler defendia. Então, o Holocausto foi o quê? É o nome que se dá para o genocídio, ou seja, pelo massacre, pela morte cometida pelos nazistas ao longo da Segunda Guerra Mundial, que vitimou aproximadamente 6 milhões de pessoas. Então, o Holocausto é esse extermínio em massa de pessoas, principalmente judeus, mas não somente judeus, como eu já falei, ciganos, negros, homossexuais, pessoas de outras nacionalidades, qualquer pessoa que era vista como não fazendo parte dos padrões que eram tidos como o correto, que era chamada raça ariana. Só refrescando um pouco sobre essa questão de raça ariana, os nazistas creiam que eles faziam parte de uma raça superior chamada de raça ariana. Então, qualquer pessoa que não fizesse parte das características da raça ariana era uma pessoa inferior, sendo assim, não teria problema nenhum em simplesmente exterminar essas pessoas. O grande objetivo do Hitler era fazer a conquista mundial e espalhar suas ideias de raça superior, de dominação alemã, de nacionalismo sobre todos os países do mundo. E para encerrar, a gente vai falar sobre os campos de concentração, que é a principal característica do Holocausto. Os campos de concentração eram autênticas fábricas de morte. Assim que chegavam nos campos, idosos, doentes e crianças eram mandados para as câmaras de gás. Então, os campos de concentração eram grandes prisões, na qual essas pessoas que eu falei, os judeus, os ciganos, os homossexuais, eram enviadas para esses locais. Lá eles eram forçados a fazer trabalhos físicos, eles eram utilizados como cobaias experientes médicos, e aquelas pessoas que não serviam para esse propósito, como as pessoas mais idosas, as pessoas doentes, crianças muito pequenas, geralmente assim que chegavam no campo elas eram enviadas para as câmaras de gás, que era uma espécie de quarto ou porão, na qual as pessoas eram colocadas lá dentro e eram mortas com gás venenoso. Calcula-se que cerca de 6 milhões de judeus, além de ciganos, soviéticos, homossexuais e deficientes físicos, foram mortos. Então, como eu falei, não somente judeus, mas qualquer pessoa que não se encaixasse dentro daquele padrão desejado pelo Hitler era considerada digna de ser morta
dos campos de concentração nazista. Na imagem do lado, só para situar, é a imagem atual de um desses campos de concentração nazista que o prédio e alguns desses campos existem até hoje. Inclusive, muitos estão abertos para visitação. Esse extermínio sistemático ficou conhecido como Holocausto. Então, esse extermínio de pessoas, essa utilização de pessoas no trabalho forçado, essa utilização de pessoas em experimentos médicos, ficou conhecido como Holocausto. Então, com essas informações, pessoal, a gente vai encerrar a nossa aula de hoje, encerrar o nosso conteúdo sobre a Segunda Guerra Mundial. Como viemos de uma atividade aula passada, a gente vai fazer essa revisão numa semana atividade, na outra semana aula, para não ficar muito sobrecarregado. É importante que vocês acompanhem os conteúdos e acompanhem as atividades, já que a gente vai continuar fazendo nossas aulas online, tá bom? Então, por favor, acompanhe as aulas e atividades, porque é a forma que eu vou ter para fazer o acompanhamento de faltas e notas, tá bom? Então, um forte abraço a todos e até a próxima.